Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Desde sexta-feira nós estamos caminhando no fundamento da oração. Os mais velhos aqui sabem que, ou quando eu digo os mais velhos, não idade, mas os que estão há muitos anos na igreja sabem que a oração sempre ficou para o pessoal velho da igreja, né? Sempre foi as irmãzinhas mais... É como se a oração fosse uma coisa que não tivesse importância. E quando nós não entendemos o valor da oração, como eu tenho dito, ela se torna algo muito chato. Quando nós não desenvolvemos o relacionamento da oração, a oração se torna um monólogo. E aí se torna muito ruim, porque você não desfruta, você não encontra o prazer da oração. Eu posso te garantir que a oração pode ser a coisa mais prazerosa da sua vida, se você de fato entender o que é orar. Orar não é só falar, orar é ouvir. E é muito importante, ontem no final, eu creio que no final eu falei um pouco sobre isso, quando nós conseguimos render o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Deus. Quando nós conseguimos nos render por completo, nós entramos numa plenitude. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Muitas pessoas costumam falar: eu não consigo ouvir Deus. Escute, queridos, dentro dessa casa chamada corpo, só habita você e Ele. É impossível duas pessoas morar numa mesma casa e ficar sem se falar. O seu corpo é a casa aonde você mora e aonde Deus mora. E é impossível que no relacionamento com Deus Ele não queira falar conosco. A questão é que nós precisamos desenvolver a nossa audição a ponto de ouvir Deus. É uma das coisas mais importantes na oração, é quando nós aprendemos a ouvi-lo. Quando Ele começa a revelar, quando Ele começa a nos levar para uma jornada. Eu quero, antes de entrar nesse texto aqui, eu quero dizer que a oração, mais uma vez eu quero dizer, a oração não é convencer Deus. A oração é ser convencido por Deus. É muito importante nós entendermos, eu estou tentando convencer Deus. Não, Deus está, por favor, com todo temor eu estou falando isso, preso por sua palavra. O que Deus diz é. Deus vela pela sua palavra. Por isso que a oração anda junto com a meditação. E a meditação anda junto com a oração. A Bíblia sem o Espírito é um livro comum. O livro não tem poder por estar fechado. O livro tem poder quando o Espírito nos ensina. Quando o Espírito traz a vida. Deus cria todas as coisas. Jesus traz vida a tudo que Deus cria. E o Espírito manifesta tudo que foi criado. Deus cria todas as coisas. Jesus traz vida a tudo que o Pai cria. E o Espírito manifesta tudo o que tem vida.
plenitude da nossa vida, a plenitude do cristianismo está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai tem uma função, o Filho tem outra função e o Espírito tem outra função. É por isso que as religiões que só acreditam em Deus estão fora. Porque a vida não está no Pai, a vida está no Filho. A vida, então, se você acredita no Pai, mas não acredita no Filho, você não tem a vida. Jesus falou: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E o Espírito é o que manifesta. Tudo que Jesus fez é manifesto através do Espírito Santo. Amém? O Espírito habita em nós para manifestar tudo o que foi feito. Essa semana passada, eu acho que foi essa semana, eu soltei um áudio na palavra de fé de manhã que eu solto, sobre o objetivo e o subjetivo. O objetivo é o que nós vemos o que Jesus fez, e o subjetivo é o que o Espírito realiza em nós. O Espírito pega o que foi feito e ele torna isso uma verdade dentro de nós. Uma coisa é o que Jesus fez, a outra coisa é o que nós vivemos do que foi feito. O Espírito é que traz ou que manifesta tudo aquilo que Jesus fez. Eu quero falar um pouco nessa noite por que muitos param de orar. Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, um texto muito conhecido. 1 Reis, capítulo 18. O grande problema, queridos, os problemas eles surgem quando nós deixamos de crer na palavra pela falta de resultado. Olhe para mim. O problema surge quando nós deixamos de crer na palavra pela falta de resultado. Nós começamos a orar por algo, e porque não veio o resultado, nós deixamos de crer. De alguma forma, nós temos tido atitudes como se Deus não fosse mais o mesmo. Quando, na verdade, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O problema é quando nós começamos a criar uma doutrina pela falta de resultado. Nunca crie uma doutrina pela falta de resultado. Antes de nós lermos um texto, eu lembrei de uma história que que eu vi há pouco tempo. O criador do Vineyard, não sei se assim se pronuncia, eu estava estudando algumas coisas e eu comecei a ver a história desse homem. Ele se converteu e começou a congregar numa igreja, e depois de um tempo ele foi crescendo, e logo ele estava viajando pelo país. Eu achei muito interessante essa história. Ele começou a viajar pelo país falando sobre o crescimento de igreja, e ele se tornou um homem de muito resultado, de muito sucesso, se assim podemos dizer. E uma certa feita, ele estava dando aula num lugar, eu não me lembro como foi que ele foi dar aula ali. Enfim, ele estava dando aula num lugar, e a matéria que ele estava dando aula era sobre curas e milagres. Eu acho que esse é um assunto que muito nos interessa. E ele começa a dar aula um dia, 2 dias, 3 dias, seguindo um material que tinha chego até a mão dele. Quando um aluno levanta a mão, eu gosto desses alunos, esses caras são bons. Ele levanta a mão e fala: professor, ou pastor, não me lembro, quando é que nós vamos praticar isso? Eu gosto desses caras. Esses são os tipos de Pedro. Por um aluno ruim, qualquer professor serve. Mas para um aluno bom, demanda um bom professor. Isso serve para pregação também. O povo ruim, qualquer pregação serve. Existem lugares que você está que o povo é tão faminto que ele arranca a revelação de dentro de você. Enquanto na verdade existe outros que você coloca na mesa, eles comem. Eu prefiro o segundo grupo. E ele responde para o professor da seguinte forma: menino, rapaz,
Isso não é para ser vivido, isso é só para você ter fundamento. Foi a resposta mais absurda que ele deu. E naquele dia ele descobriu que ele não acreditava em milagres. Talvez você esteja assustado também, você pode não estar crendo em milagre também. E passado um tempo, ele entrou em choque com isso, e passado um tempo, ele sai daquela denominação que ele estava, e ele começa um trabalho, o trabalho começa a crescer, e ele começa a ter 2 cultos naquele trabalho, e um dia Deus fala para ele: eu quero que você comece a orar sobre curas e milagres. Ele tinha que orar de manhã e à noite, e ele disse que obedeceu a palavra do Senhor. Nos primeiros 3 meses ele não tinha nenhuma dor de cabeça curada. E ele disse: Deus, eu não vou mais orar sobre isso não está acontecendo nada, eu estou ficando envergonhado, e não adianta de nada. E Deus falou para ele, eu estou falando o que ele falou: ou você faz o que eu te mandei, ou você está fora. Isso foi a palavra que ele disse. E mediante essa sugestão de Deus, ele decidiu continuar orando. E de repente fez 1 ano que nada acontecia. Você imagina todos os domingos, a pessoa está orando por algo e não acontecer nada. Isso está dentro do assunto que nós vamos falar. Quando passa-se aproximadamente 1 ano, segunda-feira de manhã, o telefone dele toca. Era um casal da igreja dele, ou o marido, o homem, que era da igreja dele, falou para ele: olha, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa agora. Eu arrumei um trabalho, começo o meu trabalho hoje. Minha esposa está acamada. Eu preciso que você venha aqui urgente orar por ela, porque se eu não for trabalhar hoje é o primeiro dia, eu vou perder o meu trabalho. E ele pega o carro e vai dirigindo até lá e pensando: mais uma que eu vou orar e não vai acontecer nada. Mais uma coisa que não vai acontecer. E ele vai pensando no que falar. E aí quando ele chega na casa, o homem abre a porta, leva ele até o quarto. A mulher estava acabada na cama. Então, a mulher está aqui, a cama está aqui, ele está olhando para a mulher assim, e o marido da mulher está aqui. E aí ele olha para cá, começa a falar com o marido e tentando dar uma doutrina para ele, dizendo: olha, nós costumamos orar, mas nem sempre os milagres acontecem. Ele já está dando um argumento de incredulidade, tipo assim: já que não vai acontecer mesmo, deixa eu explicar que nem sempre acontece. Não é que nem sempre acontece, nunca tinha acontecido com ele. E aí ele começa a falar: olha, às vezes a gente ora, o milagre não acontece e tal. E na hora que ele está falando para o marido faz assim para ele. Quando ele olha para o lado, a mulher está de em pé arrumando a cama. E aí ele olha para a mulher e fala: o que foi que aconteceu? E aí ela responde para ele: desde o momento que você entrou no quarto, eu fui curada. E aí ele fica querendo aquela vontade de explodir, mas fica contido, tipo assim. Ele entra dentro do carro e começa a vibrar, voltando para casa e tal. E ali começou o ministério de milagres, sinais e prodígios na vida dele. E aquele homem disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer: o problema nunca está do lado de lá, sempre está do lado de cá. Diga comigo: o problema nunca está do lado de lá, está sempre do lado de cá. O problema nunca está em Deus. Se você entender essa frase, você já vai resolver muita coisa na sua vida. Você vai parar de culpar a Deus pelos não resultados. Muita gente culpa a Deus. Muita gente cria doutrinas. Não foi da vontade de Deus. Mentira sua. Sempre foi da vontade de Deus. Escute, se eu vou orar pelo Rafael, ele recebeu um diagnóstico médico que não tem cura, eu vou orar para ele, sabendo que pode ser da vontade de Deus que ele não seja curado. Eu só tenho 50% de fé, os outros 50% é incredulidade. Então eu já estou entrando num território incrédulo. Esses dias eu conversando com a minha sogra acerca da saúde dela, ela falou: e se Deus não quiser curar? Eu falei: se Ele quiser? Como que eu vou saber? Eu preciso decidir.
No que eu vou crer? Nós não podemos permitir que a circunstância determine no que nós vamos crer. Eu decido no que eu vou crer. Uma das coisas que eu falei muito importante nesses dias é que o medo bloqueia a fé. Quando a situação chegar que ela abalou você vai precisar de um momento mais intenso, ou de dias mais intensos. Eu tenho um princípio na minha vida de oração. Eu preciso entrar aqui hoje, eu quero entrar aqui. Quando eu começo a pedir algo para Deus, eu peço para Deus. Quando eu falo pedir algo para Deus, é acerca de algo que eu não sei que Deus quer, ok? Quando eu começo a pedir algo para Deus, eu peço até o momento que aquilo está feito dentro de mim. Quanto tempo dura isso? Depende do tamanho do negócio. Ok? Existem coisas que a gente vai precisar de uma semana para resolver isso aqui dentro. Existem outras coisas que você vai precisar de um mês. E aí a gente fala, não, é que Deus está fazendo. Não, Deus não está fazendo nada, está feito. Está fazendo em você. Quando você recebe uma palavra de Deus, diz, eis que estou fazendo algo na sua vida. Ele está dizendo, eu estou fazendo em você, não em mim está feito. Você não é um projeto em crescimento em Deus. Você é um projeto pronto nele. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito, como diz Romanos, que sonda o coração de Deus, que perscruta o coração de Deus. Ele olha dentro de Deus e vê você. E a maneira como ele vê você, ele trabalha em você. Deus não está reparando você e coloca, não, acho que agora é melhor a gente colocar isso. Não, você está pronto em Deus. E o Espírito, quando você está orando, o Espírito vai até Deus, vê a sua imagem e ele volta e faz. Você continua, ele volta até Deus e vê a imagem do Rafael. Paulo diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Deus. O problema da religião é que a gente pensa, Jesus morreu por mim para me levar para o céu. Não é só isso. Jesus morreu por mim para viver em mim e para trazer o céu para mim. O alvo não era me levar para o céu. O alvo é trazer os céus para a terra. O que muda, pastor? Você está falando que a gente não vai para o céu? Eu não disse, nós vamos para os céus, mas estamos nos céus. Então o que é que muda? Quando eu tenho uma mentalidade que eu vou para o céu, eu sei que lá será bom, mas eu nunca espero que aqui seja. Eu estou com muitas dívidas, mas um dia eu vou morar em Rua de Ouro. Os céus têm Rua de Ouro, sim ou não? Você vai andar por elas, sim ou não? Mas elas pagam a sua dívida hoje? Essa esperança não resolve o problema hoje. Eu passo dificuldade aqui, mas um dia eu vou viver em Ruas de Ouro. Deixa eu te falar, lá não tem shopping. Lá não tem loja. Mulheres, lá não tem bolsa da Louis Vuitton. Lá não tem nada. Deixa eu te falar, ouro lá não serve para comprar. O ouro lá simboliza a glória. Eu acredito que quanto mais presença eu tenho, mais glória eu tenho. E quanto mais glória eu tenho, mais próspero eu sou. Prosperidade para mim não é dinheiro. Prosperidade é plenitude de espírito, alma e corpo. Que também tem a ver com dinheiro. Presta atenção. Se eu estou sofrendo aqui e eu creio que lá eu não vou sofrer, então sabe qual é o meu pensamento? Não tem problema sofrer aqui, um dia vai acabar. E se você viver 100 anos? Mentalidade de religião maligna e diabólica. Lá eu não vou sofrer, mas aqui Jesus venceu. Então eu posso viver feliz aqui. O céu é um lugar bom, mas bom não é o lugar. Céu bom é o lugar onde Deus está. E Deus está em você. Então isso é bom. Eu sofro aqui, mas um dia vai acabar.
Isso é uma esperança, irmãos. Mas é terrível, porque aí nós temos dois problemas. Vai acabar, mas eu não quero morrer agora. Alguém tem plano para morrer agora? Uma das coisas que eu acho mais esquisita no Evangelho é o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. É uma coisa mais estranha que eu acho. O céu é maravilhoso, aleluia, quer morrer agora, Deus me livre. Não tenho pressa, pastor. Sendo assim, a gente não acha o céu tão bom, a gente acha aqui muito bom. E aqui pode ser muito bom, desde que você entenda quem Ele é em você e o que Ele fez. A ideia não era só te dar um projeto, uma maquete e dizer, como é que isso daqui vai ser. E aí nós temos o evangelho do sofrimento. Eu queria outra palavra, não veio. A teologia do sofrimento. João 16:33, no mundo tereis aflições. Verdade, está na Bíblia. Mas não tem ponto final aí. Tem uma vírgula. Mas tem de bom ânimo, eu pensei. A teologia do sofrimento para no sofrimento, mas ela não se satisfaz em viver bem. Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Então, tipo assim, relaxa e sofra à vontade, porque é assim que... Ele não está falando isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E o que ele venceu, ele não venceu por ele venceu por você. Eu não aguento conversar com gente incrédula, irmão. O que é gente incrédula? Pastor, está vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus já falou. Pai contra filho, filho contra pai. Está na Bíblia. Pastor, o senhor vai negar isso? Não, não vou negar. Eu só tenho uma pergunta acerca desse texto. Essa é a vontade de Deus? Então por que você está falando como se essa fosse? Um dia, presta atenção, um dia, Deus chamou Abraão, falou, Abraão, vem cá, vamos dar uma volta aqui. Abraçou Abraão, foi dar uma volta com Abraão, levou ele até um lugar, falou, tá vendo aquela cidade lá? Abraão falou, sei, lá é Sodoma. Falou, pois é, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Abraão falou, como assim? Meu primo meu sobrinho está lá. Eu vou destruir. Parece que eu vejo Deus, Abraão colocando a mão no ombro de Deus, falando, Deus, calma, você está muito nervoso hoje. Acalma um pouquinho, vamos conversar. Deus está falando com Abraão que vai destruir a cidade, sim? Ele tem uma palavra para destruir, sim ou não? O término dessa conversa, Deus destruiu a cidade conforme ele falou que ia fazer. Abraão falou para Deus o seguinte, Deus, vamos começar uma dimensão maior. Se tiver 100 justos lá, deixa eu destruir. Ele falou, não tiver. Que Abraão queria só nenhum. Se tiver um justo, que era o sobrinho dele, o Senhor vai destruir. Ele falou, se tiver um justo lá, eu não destruo. Deus tirou o justo que estava lá, porque alguém intercedeu. Então o que destrói a cidade não é o pecado, é a ausência de justo. Pecado está destruindo a cidade. Não, o que está faltando é justo que intercede por ela. Porque se tiver um só, ele não destrói. Você precisa entender o que significa justo. A palavra justo significa estado daquele que é como deve ser. Se você entendesse isso, você ficaria mais tranquilo na presença de Deus. Porque a justiça, porque nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E diante de Deus você é como deveria ser. Você não sabe quem você é. Isso te deixa preocupado, porque quando você não sabe quem você é, você fica preocupado com coisas que não deveria estar preocupado. Queridos, nós devemos alcançar um lugar em Deus que nada nos abale. Abra aí Salmo 103:16. Deixa eu ver se é isso que está escrito. Eu quero entrar no texto aqui, gente. Eu quero entrar no esboço.
103:16. Lê para mim, deixa eu ver se é isso. É isso? 103:16? É isso? Desculpa, 103:19. O capítulo está certo, o verso está errado. Os céus estabeleceu o Senhor, seu reino domina sobre. Lê novamente. Lê novamente. O trono está nos céus. Agora, por favor, seja inteligente na resposta que eu vou te pedir. Aonde está o reino? Por favor, eu preciso de uma resposta bíblica. Não. Bíblia. O reino de Deus não veio com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Agora leia o texto. Os céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre. Novamente. Os céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre. O reino está onde? Vamos assumir a responsabilidade na primeira pessoa. No céu estabeleceu o seu trono, mas o seu reino que está dentro de mim governa tudo. Pode. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu. E o seu reino domina sobre tudo. Entendeu isso? Seu problema é ignorância, não é o diabo. Pastor, tem lugar na Bíblia que diz que o reino vai vir. Diz que o reino já veio. E diz que o reino virá. Ele está vindo, veio, virá. Ou ele veio, está vindo. Ele veio, está ou virá. Tem lugar que diz que o reino virá. Diz que o reino veio. Diz que o reino virá. Ele é passado, presente ou futuro. Os três. Ele está vindo porque ele é vindouro. Ele está porque é presente. E ele virá porque é eterno. Ele está vindo porque é vindouro. Ele está porque é presente. E ele virá porque é eterno. Você está entendendo isso? Se você soubesse quem você era e se relacionasse com Deus a partir do que você é, o céu se manifestaria. O problema é que você está tentando convencer Deus acerca de algo que Deus está tentando convencer você. Por isso que orar é o meio de você saber. Eu gosto daquela canção, quando, por exemplo, hoje, quando eu tenho, gente, meu ouvido hoje está ficando muito complicado. Não é surdez de velhice, não. É que ele está ficando muito sensível. Eu vou cantando e ouvindo as letras, sabe? Isso vai mexendo comigo. Por exemplo, a canção que foi cantada no início, Luz do Mundo, Vinheste, essa é a canção. Teu sangue faz o surdo ouvir. Quando? Agora. Essa canção, quando canta na nossa igreja, Kim Walker, eu piro. É isso. Cante o que você é. Cante o que Deus é. O diabo tem usado algumas canções para trazer em nós esperança. Ainda que a fé está ligada à esperança, mas a fé é o firme fundo. A fé não será. A fé é agora. O teu sangue faz o surdo ouvir quando? Agora. Você está entendendo? Cantar. Eu cheguei.
Eu não vou chegar. Eu cheguei. Eu estou. Eu sou. Esses dias eu vi uma frase de um homem que dizia assim: a partir do momento que eu descobri que Deus habita em mim, tudo que Ele faz eu faço. Veja o que tanto que soa de heresia. Depois vejo o tanto que é bíblica. A partir do momento que eu descobri que Deus habita em mim, tudo que Ele faz eu sou capaz de fazer. Já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava lendo sobre um homem chamado Robert Shapeman. Um homem pouco conhecido como um dos heróis da fé. Sabe o que esse homem pregava há anos atrás? Cristo. Ele só pregava Cristo. E as pessoas malhavam ele. Ele não era um bom pregador, sabia, Rafael? Ele não era um bom pregador. Ele tinha uma voz muito esquisita. E ele não era um bom pregador. E alguém disse para ele: você nunca será um bom pregador. Ele falou: não importa, desde que eu viva a vida de Cristo na terra. Escute, olhe para mim no que eu vou falar. Nós precisamos parar de pregar aos ouvidos. E precisamos começar a pregar aos olhos. Pensa 30 segundos, eu te falo a frase novamente. Se você não entendeu, eu te explico ela. Precisamos parar de pregar aos ouvidos e precisamos começar a pregar aos olhos. Quando você prega aos ouvidos é porque as pessoas ouvem. Quando você prega aos olhos é porque elas... Tem muita mensagem aos ouvidos, mas temos pouca mensagem aos olhos. Esses dias atrás eu ouvi falar de um homem. Ele foi convidado para dar uma aula, uma classe de faculdade. Tinha passado por lá um ateu, um muçulmano, tal. E colocaram na sala. Cada um foi um dia. E os alunos tinham direito de perguntar o que quisessem. Foi o ateu, foi o muçulmano, foi tudo, tal. Cada um falou aos ouvidos. Quando entrou esse rapaz. Bom dia, gente, tudo bem? Um aluno já levantou a mão. A primeira pergunta pode ser minha? Ele falou: calma. A primeira pode ser minha. Nossa aula vai ser diferente. Vocês não vão perguntar para mim. Eu vou falar de vocês. Ele puxou uma cadeira e falou: fala o seguinte, quem é o primeiro? Aí ele apontou e falou: vem você primeiro, senta aqui. Escute, eu não vou falar para vocês sobre Jesus. Eu vou mostrar Jesus para vocês. Nenhum dos outros das outras pessoas que foram convidadas fizeram isso. Ele pôs uma cadeira e pôs a outra. E a pessoa veio e ele falou: só um instante. Hoje de manhã, quando você acordou, você discutiu com seu pai assim. A pessoa começou a chorar. Ele falou: próximo. No final ele disse: eu não falei de Deus, eu apresentei Deus para vocês. Quando as pessoas não quiserem acreditar no que vocês falam, no que nós falamos, elas não vão ter como negar o que nós vivemos. O problema é que nós temos uma mensagem aos ouvidos, mas não temos uma mensagem aos olhos. Nós temos um discurso de fé, mas não temos uma prática de fé. Nós temos a doutrina certa, o que nós não temos é a prática certa. Eu não aguento mais ouvir que o senhor é um bom pregador. O senhor tem uma boa palavra. Eu não quero ter uma boa palavra. Eu quero ter a manifestação dos céus. A nossa vida de oração não é para saber o que Jesus fez. É para saber o que Ele faz. O nosso relacionamento com a palavra não é para dizer aonde Ele esteve. É para dizer aonde Ele está. A vida de oração traz os céus para a terra. Escute, os céus se manifestam. É como se nós, é que nós somos uma extensão dos céus na terra.
um canal, o único meio que Deus tem para se manifestar na terra é a igreja. E a igreja é você. Por isso que o diabo trabalha aqui, ó, na ignorância. Para que você diga, ó céus, ó dia, ó azar, tudo dá errado para mim. Nada funciona para mim, que luta. Ah, que luta que você está passando, irmão. Você está em luta porque você não sabe quem você é. Se você entendesse quem você é, você olharia para a luta. Tem uma canção dos irmãos Arrais que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Eu gosto disso. Você olhar para o capeta e falar: escuta, você é teimoso demais, cara. Você é mais uma que você vai perder. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A certeza que eu tenho do amor de Deus, ele habita em mim. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Jesus não morreu pelos seus pecados, ele morreu por você. O alvo dele não era o que você fez, o alvo dele é você. Não tem a ver com o que você fez, tem a ver com quem você é. Ele olhou para você separado dele e ele disse: eu te quero de volta. Eu vou fazer o que for, mas vou te trazer de volta para mim. Talvez alguém diga para ele: o diabo. Ele falou: eu resolvo o diabo. O problema é que a igreja olha para o diabo de um jeito que Deus nunca olhou. Parece que Deus está escondido assim, dizendo: cadê ele? Está aí? Eu não vou achar o que eu quero agora. Deixa eu ver se é Salmos. Deixa eu ver se é Salmos. Achei. Salmo 139, abre. Vou ter que voltar outro dia para pregar esse esboço. Não vai dar para pregar. Amanhã? De manhã? Porque à noite eu viajo. Deixa eu te falar o que é as trevas para Deus. Você sabe qual é o meu papel pregando? É deixar você com raiva. Minha função é essa. Minha mensagem tem 2 propósitos: acomodar os atribulados e atribular os acomodados. Eu gosto disso. Eu gosto de confortar quem está atribulado. Eu gosto de atribular quem está acomodado. E no final você fala: que cara chato, cara. Ele provou que eu sou alguma coisa que eu nunca acreditei. Se eu conseguir isso, eu cumpri o propósito. Salmo 139 diz assim, verso 11. Presta atenção o que ele diz sobre as trevas. Se eu digo: as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele dá importância para as trevas, né? Ele está dizendo: as trevas e a luz para mim é a mesma coisa. Tanto faz, eu faço do mesmo jeito. Eu ajo do mesmo jeito. Deus só precisa de uma coisa: de alguém que acredita naquilo que Ele é. Olhe para mim, o céu só precisa de uma coisa: de alguém que acredita naquilo que Ele é. Quando, pastor, eu acredito. Não, vamos com calma. Você acredita quando você orar pelo paralítico.
Você acredita quando você chegar para um morto e falar, vamos, fulano, pastor, e se não acontecer? E se acontecer? E se não acontecer? E se acontecer? Como você vai saber? Como? Se você não faz, quando você vai ver? Tardezinha. Dia de São nunca de tardezinha. Por quê? Porque nós pregamos um Deus vivo, mas vivemos como se ele fosse morto. Nós não temos atitude correspondente. Jesus nunca falou que alguém estava morto. Um dia Marta, foi Maria, as duas, mandaram um bilhete, assim, emocional para Jesus. Por que o senhor acha que é emocional? Elas quiseram atrair Jesus pela emoção. Sabe como é que elas mandaram um bilhete para Jesus? Mestre, aquele que tu amas está doente. Você já precisa falar para alguém, aquele que tu amas está doente? Isso é chantagem emocional, irmão. Quis trair Jesus pela emoção. Precisava falar, Jesus, Lázaro está doente. Tipo assim, eu sei que ele ama, ele vai vir. Mas elas quiseram atrair Jesus por uma chantagem emocional. Jesus ficou mais quantos dias lá? 3 ou foi 4 dias, não foi? Aí depois de 4 dias ele falou para os discípulos, vamos acordar Lázaro? Vamos o quê? Acordar Lázaro. Aí os discípulos que não entendiam diziam, mestre, se ele está dormindo, ele vai acordar. Eles ficaram isso, Jesus falou, gente, deixa eu falar com vocês, eu não estou querendo falar isso, mas já... Lázaro morreu, eu não queria falar, mas vocês não entendem, eu tenho que falar para vocês. Eu não queria falar. Tem gente que pensa que o choro de Jesus era choro de pena que Lázaro estava enterrado. A oração de Jesus é um escândalo. Pai, presta atenção, graças te dou, porque sempre me ouve. Aliás, eu estou falando essas coisas não é por causa de mim, não. É por causa de... Lembra da menina que estava morta? Quando ele chegou, todo mundo estava chorando. Ele falou, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, mas está... O poder da vida e da morte está na língua. O problema é que você fala fé aqui dentro e morte lá fora. Você sabe o que é algo híbrido? Sabe? Funciona em 2 ambientes. Por exemplo, tem a mula que é híbrida, não é isso? Ela é filha do cavalo. É isso não? Com a égua. Nasce o quê? Uma mula. A mula produz o quê? Nada. Ela é híbrida. Você sabe o que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Não plante na sua terra 2 tipos de semente. A nossa palavra é o quê? O poder da vida e da morte está na língua. A nossa palavra é semente. Aí você lança na sua terra 2 tipos de semente. Fica híbrida, não produz nada. Esse negócio de confissão não funciona. Não funciona porque você lança 2 tipos de semente. Uma hora é bênção, uma hora não dá nada. Uma hora vai dar certo, uma hora não vai dar errado. Uma hora nós cremos, outra hora não cremos. A terra ficou híbrida, ela não produz. Jesus, a Bíblia diz, Provérbios diz, o poder da vida e da morte está na língua. Ele está falando que você tem vida e tem morte, veja o que você quer fazer. Ei, não transfira para Deus, está com você. Eu estou esperando Deus fazer, Deus diz, eu também estou esperando você fazer. Eu estou esperando alguma coisa de Deus, e Deus diz, eu também estou esperando alguma coisa de você. Ah, eu estou esperando um avivamento, Deus diz, eu também estou esperando esse avivamento. Quando é que você vai pôr para fora o que está dentro de você? Porque o que nós precisamos não é receber a unção, é manifestar a unção que nós recebemos. Muitos criam doutrinas porque não deu certo. Ah, Deus não quis fazer. Aonde está escrito na Bíblia que Deus não quis fazer? Se Ele já fez. Deus não quis curar.
Aonde está escrito que ele não quis curar? E por que a gente inventa esse traço? É porque como a incredulidade é minha, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É minha mesmo. Já que a culpa é minha, eu faço o que eu quero. Então a culpa é minha, eu vou culpar Deus. Ele não quis fazer. Quando você entra na dimensão de Deus, o impossível acaba. E tudo se torna possível. Um dia, um pai desesperado falou para Jesus: Senhor, olha o meu filho. Quando o demônio pega ele lança na água, lança no fogo. Senhor, se tu pode fazer alguma coisa. Jesus falou: o quê? Se eu posso? Não pergunte se eu posso, porque eu pergunto se você crê. O pai do menino disse: o Senhor pode, faz alguma coisa. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Jesus está falando: ei, não tem a ver com o que eu posso não, meu filho, tem a ver com o que você crê. Porque eu posso tudo que você crê. Deus pode tudo que você crê. Você sabe o que é incredulidade? Incredulidade não significa não crer em nada. Isso é ateísmo. Incredulidade é crer diferente do que Deus diz. Incredulidade não é não crer em nada. Isso é ateísmo. Incredulidade é crer de forma diferente do que Deus diz. Eu estava falando da canção e eu acabei não chegando na canção, acho que ele cantou ontem, quando a música diz: quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante. É isso. Você vai contemplando ele, e à medida que você vai contemplando, você vai sendo transformado. Nós já somos, mas a contemplação gera a manifestação. Nós não oramos para receber, nós oramos para conhecer. Por isso que, se eu não me engano, Tiago diz que nós contemplamos como pelo espelho, ok? Nós vemos ele pelo espelho. E aquele que contempla, como é que diz o texto? Não lembra mais do que foi. Logo se foi, eu estou querendo lembrar o começo do versículo. Aquele que medita na palavra, alguma coisa assim, não é? Tiago, capítulo o quê? Vamos ver. Tiago, não é Tiago? Gente, Tiago 5? Verso 5, né? Gente, eu não sou obrigado a saber tudo, não. Se porém... Não, então não é 5. Não é 5. Capítulo 1, versículo 23 e 24. 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto. Para aí. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quem? Não, eu. Quando você olha para o espelho, você vê quem? Você. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu olho para a palavra e naturalmente eu me vejo. Mas como eu ouvi e não pratiquei, eu sou como aquele que viu o seu rosto no espelho e logo se foi e se esqueceu de como? Você olhou para a palavra e falou: uau, sou curado. Saiu. Uau, sou cheio do poder. Me esqueci. Uau, fui chamado para levantar os paralíticos. O paralítico falou: esqueci. É isso que está na Bíblia? Não é isso que está na Bíblia? A Bíblia não fala de Moisés. A Bíblia não fala de Jacó. Não fala de Elias. A Bíblia fala de você.
Já leu algum livro que tinha nome fictícios? Que o autor não quis colocar o nome das pessoas? A Bíblia é um deles. Você entendeu? Aqueles nomes que estão ali é fictício. Na verdade, o nome é o seu. Você não entende como o reino funciona. Presta atenção. Não vai dar para entrar no esboço mesmo? Amanhã? Tá. O reino dos céus. Escute, presta atenção. Esse assunto é longo, só vou abrir um parênteses. A Bíblia fala de 3 tipos de fermentos. Fala sobre o fermento de Herodes, sobre o fermento dos fariseus e fala sobre o fermento do reino. Ok? Quando Jesus estava no barco, ele falou, olha, cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Cuidado. E tem um momento que ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento. O que é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes é o fermento político. O que é o fermento político? O fermento político é o fermento que acredita que tudo vai acontecer através do governo. Você confia na transformação pelo governo. Esse é o fermento político. O que é o fermento dos fariseus? É o fermento religioso. Ah, faça a sua parte que Deus te ajudará. Bonito, né? Mas não é bíblico. Esse é o fermento religioso. Aonde eu acho que tem a ver com o que eu faço. E se eu faço, ele faz. Isso é o fermento religioso. O fermento religioso, ele tem fórmula, mas ele não tem poder. A religião é uma fórmula sem poder. Ela é bonita, ela faz até a gente chorar. Que culto maravilhoso. Aleluia. Mas a gente saiu com a mesma tranqueira na vida. É quase uma terapia. Terapia do amor. É quase isso. A gente, eu saí tão leve. Não, a ideia do culto não é você sair leve, é sair pesado. Sair leve de culto é para novo convertido, irmão. Novo convertido que sai aliviado, porque foi tirado o fardo dele. Você não sai leve, você sai pesado, com a responsabilidade de manifestar os céus na terra. E o fermento do reino é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e pegou o fermento e colocou. E levedou. Quem mudou quem? A massa virou fermento ou o fermento virou massa? Pense antes de responder. É o fermento que vira massa ou é a massa que vira fermento? A massa faz o fermento crescer ou o fermento faz a massa crescer? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou o fermento. O reino não é a massa. Não é 3 medidas de farinha. O reino é o fermento. Quando Deus quer levedar a massa, um lugar, ele coloca o Rafael lá dentro e fala, muda. Fermento não vira massa. Massa vira fermento. A massa, fermento, não vira massa. A massa vira fermento. Por que quando a mulher, deixa eu entrar um pouquinho em culinária. Por que a mulher, quando ela faz um pão, que ela prepara a massa, ela cobre o pão? Por causa dos bichos? Ela cobre a massa? E por que ela cobre? Não vai me dizer que você faz isso e não sabe por quê. Para esquentar. Porque o calor ativa o fermento. Quem sabe você vai gostar. Quem sabe você vai gostar do calor quando você sair daqui? E você não entende porque que às vezes Deus permite você passar por aquilo que está te queimando. Para ativar você. Para ver se você faz as coisas acontecer.
As mulheres da roça, quando elas fazem pão, que a massa está demorando para crescer, que o fogo, a lenha, está aceso, sabe onde é que ela põe a massa? Perto, para que a temperatura do fogo ative. O diabo lança o problema sobre você e diz, eu quero ver o que ele vai fazer nessa temperatura. Deus diz, faz, capeta, faz esse serviço para mim. Faz! O diabo diz, vou acabar com ele. Deus diz, yes! Vai lá, faz isso para mim. Acho que eu vejo Deus rindo, o diabo falando, você não sabe, você é tonto demais. Sadraque, Misaque, Abednego, vem cá, menino. Vocês não se prostraram, não. Nós vamos aquecer o fogo. Eu vou dar mais uma chance. Eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Ele falou, deixa eu falar um negócio para você. Ei, sobre isso, eu não vou nem te dizer. Se Deus quiser livrar mesmo, mas fica sabendo uma coisa. Nós não vamos nos prostrar. Ah, é? Aqueceu, coloca os meninos lá dentro. Colocaram amarrado, não foi? Colocaram 3. E o rei via quantos? Peraí, o milagre não está em o rei ver 4. É muito importante ver o quarto. É aí que eu entendo que tem que eu só encontro Deus em alguns lugares. Entendeu? Se você quer ver o quarto homem, procure alguma fornalha para você entrar. Ok? Agora, peraí. O fogo queimou o que neles? Só as amarras. Mas as amarras não era ele. As amarras é o que prendia ele se movimentarem. O fogo nunca mata você. Ele só queima aquilo que está impedindo você de funcionar. Não, mas o melhor vem depois. Quando tira eles de lá, o que aconteceu com todo aquele lugar? Todo mundo. Quando é que a igreja vai começar a gostar de problema, gente? Quando é que a igreja vai começar a gostar de problema? Sabe quando é que ela vai aprender a gostar de problema? Quando ela conhecer de fato Deus. Mais um problema, você fala, não tem problema não, isso daí não é nada não. Ah! Eu sei como é que vai dar isso. Daniel influenciou na Babilônia pelo menos 3 reis. Se eu não me engano, 4, mas pelo menos 3 eu tenho certeza. Daniel nunca parou de orar, mesmo quando o decreto do rei foi assinado. E diz a Bíblia, como de costume, Daniel foi para os seus aposentos. E tinha uma janela voltada para Jerusalém. Será que deram uma casa para ele que, por acaso, tinha uma janela voltada para Jerusalém? Não, eu não creio nisso. Daniel entrou, olhou e falou, é aqui que eu vou morar? É aqui. Ele falou, Jerusalém. Lá. Chamou o pedreiro e falou, faz uma janela ali para mim. Quebra ali para mim. E ele abriu a janela e todo dia ele dizia, eu não sou daqui, eu vim daí. Aí ele voltava para o trabalho. Aí quando era tardezinha, ele voltava para a janela e dizia, eu não sou daqui, eu vim daí. Aí ele voltava a trabalhar. Quando era noite, ele dizia, eu não sou daqui, eu vim daí. Porque Babilônia vem de Babel, e Babel é confusão. Confusão é estabelecida na nossa mente quando 2 pensamentos acerca de uma mesma coisa é aguçado. Nós estamos em confusão, nós estamos confusos quando estamos com 2 pensamentos acerca de uma única coisa. Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Daniel esteve na Babilônia. Daniel viveu na Babilônia sem nunca ter estado lá. O problema é que a gente está aqui e perdemos a nossa origem.
Porque a sua origem revela o seu poder. O seu poder está na sua origem. Quando você esquece de onde você veio, você não sabe quem você é. Você acha que o peixe tem poder, sim ou não? Pense bem no que ele faz, se você tem condições de fazer o que ele faz. Você consegue ficar debaixo d'água o tempo que ele fica? Consegue não? Você consegue pegar um peixe na mão limpa dentro d'água? Você mergulhou, falou, vou lá pegar um peixe com a mão, você pega? Não. Mas quando você pega ele na vara, você pega ele na mão, quem é mais forte, você ou ele? Mas por que aqui dentro d'água você não consegue pegar ele? Porque ele está no habitat dele. No habitat dele é mais poderoso do que você. Não importa o tamanho que você seja, no habitat do peixe, ele leva vantagem. O poder sempre está na fonte. O peixe é poderoso na fonte. Quando é que o diabo me pega? Todas as vezes que eu saio da fonte, o diabo consegue me pegar. Mas se eu estiver na fonte, ele é incapaz, porque eu estou no meu habitat. E no meu habitat eu sou mais poderoso do que ele. Aqui, ó. Você está entendendo? É por isso que meditar na palavra não é só ler a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus acerca de você. Você já entendeu alguns textos assim? Quando Deus diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus é andar no caminho dele. Aí você fala, não, eu estou fazendo de tudo para mim ser perfeito. Quem falou que é para você fazer isso? Quando você anda no caminho, Jesus é o caminho. À medida que você vai andando com ele, ele vai te aperfeiçoando. A religião, ela quer que você se torne perfeito para que Deus faz. O cristianismo quer que você confie no que Jesus fez para que você se manifeste. Você está entendendo? Pastor, e se o diabo me matar? Ele não te mata, ele só faz você mudar de endereço. Pensa uma coisa, se você morresse agora, para onde você iria? Me responda, por favor. O céu. Porque o céu é uma realidade presente e uma realidade futura, amém? Quem estaria mais em problema? O diabo te matou agora. Quem estaria mais em problema? Quem estaria... Não, vou mudar a frase. Quem estaria em melhor condição, você ou ele? Vamos lá, novamente. O diabo te matou agora. Você vai para onde? Quem está em condição melhor? Por que a gente tem medo do que o diabo mate? O diabo diz, eu vou te matar. Você fala, por favor. Por favor. Você já imaginou essa posição? Você já imaginou isso? Por favor. Deixa eu te lembrar, capeta. Depois que você me matar, você não me atenta mais? Você não desvia mais? Ele vai pôr a mão na cabeça e fala assim, como é que é? Você fala assim, ó, depois que você me matar, só te lembrando, você não me desvia mais. Você não me tenta mais. Eu te lembrando, eu vou voltar para casa. Você vai falar, esse negócio aí não vai me dar vantagem nenhuma nisso. É que você não sabe quem você é e parece que a morte é o fim. A morte é o início. É o começo. Ele põe você no fogo e você cresce. E afeta todo mundo.
ele mata você, você vai para o céu. Eu estou tentando dar uma vantagem para ele, estou tentando achar uma vantagem para ele. Ele coloca você no meio dele e fala, vai morrer queimado, quer ver, você vai lá e ativa todo mundo. Ele mata você, aí ele procura você, cadê ele? Está no braço do pai. Oh, nossa, que burrada que eu fiz. Eu achei que eu ia encontrar ele amanhã para me dar uma perturbada nele, ele foi para casa. Você consegue entender isso? Ei, não tem nada que ele possa fazer que te coloque numa situação. Ele só tem uma questão. Se você duvidar do amor de Deus, se você deixar de acreditar em quem Deus é, Ele é amor, Ele te ama, Ele se preocupa com você, Ele ama você desesperadamente. É por isso que a oração, ela deixa de ser um trabalho, ela deixa de ser um peso, e ela se torna um prazer. Ah, que alegria. Oh, papai. E outra, deixa eu te falar uma coisa, por favor. Por mais que a oração não tenha fórmula, mas pare de falar com ele como se ele estivesse lá. Senhor do céu. Não. Fale com ele. Tudo bem, Senhor? Como é que o Senhor está? Fale com ele. Como se não. Ele estando aqui. Você sabe como é que eu converso com o Espírito Santo? Ah, Espírito. Tão bom ter você aqui. Cada coisa que o Senhor tem me ensinado tem sido tão... Estou lá andando no meu lugar. Tem sido tão precioso. Sabe? Precisa aprender um pouco sobre isso. Converse com ele como você conversa com alguém que está à sua frente. Desenvolva um entendimento. Ele está aqui. Aí nós vamos parar de tentar fazer culto para dizer, vem, parece que está chamando gado, vem. Não! Ele já veio, ele está. O que nós queremos é a manifestação dele, mas ele está aqui, ele está em nós, ele está entre nós. O seu nome é maravilhoso, Deus forte, conselheiro. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Ai, meu Deus, tadinho do irmão, morreu. Tadinho de quem? Tadinho de você que está chorando por ele. Lá no Nordeste diz assim, bichinho tão novinho, como se Deus trabalhasse por tempo, por dia. Ei, Deus não trabalha com 100 anos não. Matusalém viveu 969 e não fez nada. Deus trabalha com propósito. Nossa, como é que uma criança de 2 anos morreu tão nova? E quem falou que tem que viver 1000 anos? Você já está com 50 e não fez nada. A gente acha que tem que viver muito para fazer muita coisa. Querido, tem criança que nasceu, cumpriu o propósito e foi embora. Eu já perguntei essas coisas para Deus. A Eliane conhece a Márcia, uma das nossas pastoras. Eu ia orar pela mãe da Márcia. Toda vez que eu estava em discipulado com ela, eu descia lá e orar pela mãe da Márcia. A mulher paralisada, irmão, não sente nada, tudo paralisada. Eu fico em crise com esse troço, né? Pensa num cara assim, orar, vamos, levanta, a mulher não levanta, e o trem, e mexe, sacode, eu ia embora sem tribular. Uma vez eu perguntei, Deus, me explica, para que viver? A mulher não conhece ninguém, não lembra de ninguém, não tem sentimento, está vegetando em cima de uma cama. O Senhor pode me explicar? Para que ela está viva? Por que essa mulher não morre, Deus? Ué, para que viver? Uma das coisas boas da vida é encontrar alguém, ter lembrança, abraço. Não é isso? A mulher está lá, estava lá, não lembrava de ninguém. Eu perguntei, Deus, por que ela não morre? Deus falou, para matar quem cuida dela. Eu falei, entendi. Porque aquilo que não morre na nossa vida, Deus usa para matar a gente. Quando você tem que limpar cocô de quem está na cama, o teu orgulho vai para o lixo. Entendeu?
É por isso que eu digo que até nos pernilongos Deus tem propósito. Escute, querido, escute. Deus não te colocou aqui para sofrer. O sofrimento é uma escolha sua. O andar no poder é uma escolha. Uma das frases prediletas minha do David Robertson, que me chocou durante muito tempo. Eu não conseguia falar ela lá atrás. Você vai ter de Deus o que você quiser. Eu falava, está repreendido, como é que é isso? Como é que eu vou ter de Deus o que eu quero? Ele falava isso, aquilo me arrepiava assim. Você vai ter de Deus o que você quiser. Sabe por quê, Rafa? Porque Ele não derrama o seu espírito sobre medida. Não tem medida. Não tem medida. Você vai ter o que você quiser. À medida que você decidir caminhar no sobrenatural. À medida que você decidir reconhecer. Eu sou filho de Deus. A vida de Deus está em mim. O zoe de Deus está em mim. E o Espírito que estava sobre Jesus está sobre a minha vida. Eu tenho o mesmo Espírito. Eu fui ungido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pois Ele me ungiu para curar, para libertar, para salvar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Que nós possamos sair dessas quatro paredes, começar a mexer com a massa, ativar. Que nós possamos ter. Isso não tem a ver com religião. Ah, que religião! Isso tem a ver com o reino. Isso tem a ver com os céus. Isso tem a ver com a vida de Deus em nós. Com a realidade do reino. A nossa vida de oração é a terra se comunicando com os céus. Isso é orar, irmãos. É se comunicar com os céus. Eu vou encerrar. Um pastor, acho que eu já contei isso daqui, estava reformando ou mudando para um salão novo de igreja, eu não me lembro. E o filho dele estava mexendo na parte elétrica. Mexendo na parte elétrica. O filho dele toma um choque e morre. Primeira coisa na cabeça da religião, o seguinte, o menino estava mexendo na igreja, nas coisas de Deus, aleluia. Morreu. E o pai do menino entra numa questão com Deus. Oh, Deus, onde é que o Senhor estava? Se o Senhor deixou acontecer isso com meu filho. Deus, onde é que o Senhor estava? Depois de umas dezenas de perguntas, onde é que o Senhor estava que deixou acontecer isso com o meu filho? Deus respondeu para ele, no mesmo lugar que eu estava quando o meu morreu. Eu não saio do lugar. Ele não deixa de ser Deus pelas coisas ruins. E Ele não é responsável pelas coisas ruins. Mas Ele pega as coisas ruins e transforma em milagre. Ele pega as coisas e Ele transforma em milagre. Quando eu entro na soberania de Deus, eu posso confiar que Ele é bom. Tem momento da nossa vida que não é tempo de orar, é tempo de agir. Existe momentos da nossa vida que orar é sinônimo de incredulidade. Sabia disso? Nem todo momento é momento de orar, ainda que devemos orar em todo momento. Dá para entender isso? Pastor, quando é que orar é sinônimo de incredulidade? Está lá em Êxodo capítulo 14. Moisés para diante do Mar Vermelho e vai falar com Deus. Deus! Deus falou assim, você vai ficar orando? Está escrito assim, essa é a minha versão, mas está escrito assim, por que clamas a mim? Clamar não é orar? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Na minha versão ultra, mega, moderna, diz assim, fica aí orando, o farol está vindo. Vai matar vocês tudo aí. É como se Moisés falasse, nós temos um obstáculo, e Deus dissesse para ele, eu nunca mandei vocês parar por causa do obstáculo. Vocês só param quando eu mando eu parar. E não porque tem um obstáculo na frente. Você não para porque teve um revés na frente. Você não para porque as coisas ficaram ruins. Nós só paramos por causa da incredulidade. Eu preciso continuar crendo.
Eu preciso me estabelecer na verdade. O Senhor me ama, tu és o meu Pai. O Senhor não negou o seu único filho. O Senhor não vai me deixar nessa. O Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor cuida de mim. Decida acreditar em Deus e não pare de orar, queridos. A minha oração é que nós saiamos daqui nesses dias. Eu vou te conhecer, Senhor. Eu vou te conhecer. Eu vou entrar em águas mais profundas. Eu vou entrar em lugares que eu nunca estive. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. A coisa mais importante da nossa vida é ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela separa juntas e medula, alma e espírito. A voz do Senhor, ela trabalha dentro de nós. Nosso problema é que nós temos feito força demais e confiado de menos. Nós acreditamos muito mais no que fazemos do que no que Jesus fez. Nós estamos tentando resolver coisas que não deveríamos resolver. Nós estamos querendo que Deus resolva coisas que nós criamos. Nós não perguntamos para Deus para abrir uma empresa e agora queremos que Ele resolva o problema da dívida da empresa. Você não perguntou para mim quando quis entrar, por que quer que eu resolva? Se você quer a bênção de Deus, pegue ela desde o começo. Se você quer que Ele te abençoe, não diga para Ele, vem comigo. Pergunte para Ele, onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? É aí que está o segredo. Você está entendendo isso, queridos? Essa é a jornada. Conhecer o coração de Deus. Ontem eu estava ali na hora do louvor e comecei a pensar em algumas coisas, comecei a anotar. Hoje eu procuro anotar tudo. É muita informação, eu procuro anotar. Eu estava lembrando de Mateus capítulo 7, quando Jesus está vindo. Por algum motivo, a viúva de Naim está vindo. A mulher está vindo enterrar o filho, o único filho que ela tinha. E ela encontra Jesus. E o fantástico de Jesus é que ele diz para ela assim, não chores. Eu pensando nisso ontem ali, não chores. Que homem sensível. Não sabia quanto tempo aquela mulher tinha perdido o marido. Ela era viúva. Agora acabaram de perder o filho. E um homem sensível diz, não chores. Imagina alguém perto dizendo, ele não é sensível. Eu fiz algumas anotações ali. É como se ele estivesse dizendo, esse choro aí não vai resolver a tua situação. Por isso que eu estou falando para você parar de chorar. Tem coisa que chorar não vai adiantar, irmão. Melhor você parar e fazer alguma coisa que resolva o problema. Aquele corinho lá que é vitória, vai chorando, geme, chora, aquilo não é bíblico. Jesus falou para ela, não chora não. Não parece algo insensível, gente? É que ele está dizendo assim, isso daí não vai resolver o problema. Quem resolve o problema chegou. Todas as vezes que ele diz para você, pare de chorar, é porque ele vai resolver o problema. Não adianta chorar. Eu sei que a Bíblia diz sobre o choro, que há uma taça que é enchida com o choro dos santos. Eu entendo tudo isso. Mas várias vezes Jesus está falando, não chore. Ele acorda o menino. É como se ele falasse para ela assim, falei para você parar de chorar, eu resolvo. Lembra quando Jesus estava preso, que o povo estava chorando? O que ele falou? Não chores. Ei, chora por mim não, eu estou bem, eu estou indo para casa. Chore por vocês que vão ficar aí ainda. E
Imagina que se estivesse no velório, chorando desesperadamente para o morto, ele levanta e fala, para de chorar, gente, chore por você, chore por mim não, estou bem. Deixa eu te contar uma coisa, a maioria das vezes que a gente chora no velório não é pela pessoa não, a maioria não, é 100%. Ele está chorando é para a gente, é o egoísmo. Eu já fui em velório com gente quase 100 anos e pessoas chorando, foi tão cedo. Era tão novo. Gente, eu não gosto de conversa de velório, eu acho um absurdo aquilo. Nossa, olha como é que ele está calmo. Parece que está dormindo, não, está fazendo de conta. Mexe com ele que você vai ver que ele vai acordar ali. Olha como é que ele está calmo, eu nunca vi um morto nervoso, gente. Essas conversas de velório é a coisa mais... Olha, parece que está dormindo. Não, ele está fazendo de conta, cutuca, faz uma cosquinha nele para você ver se ele não acorda. Conversa de velório é um absurdo, irmão. Uma vez tinha uma pastora minha conversando com a mãe dela morta. Eu falei, eu vou dar um tapa nela. Eu vou dar um tapa. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem morreu não volta. Não existe nenhum texto na Bíblia. Jó diz a mesma coisa. Quando alguém volta do que morreu, não foi ele que voltou, mas um demônio que voltou. Não tem quem morreu, não volta. Só tem um meio de alguém ser legal na terra, é tendo um corpo. Por isso que a serpente precisou de um... É por isso que o diabo precisou do corpo da serpente para estar na terra. O que torna você legal é ter um corpo. Não, mas eu fui lá, fulano, ele falou comigo, e o diabo não fala não. Mas contou a história da minha família, o diabo não sabe não. Por que a gente não ouve uma voz aqui? A gente está aqui no culto, de repente começa uma voz, eu sou o seu Deus. Você já viu isso, não? Não. Ele fala através de pessoas. Porque você é o corpo dele na terra. Deus precisa de um corpo. A igreja é chamada do quê? Corpo de Cristo. Eu fui criado no espiritismo, eu sei o que eu estou falando. Eu fui criado na macumba, eu sei o que eu estou falando. Eu fiz despacho. Eu passei meses expulsando demônio do meu pai. Meu pai se levantava assim, eu falava, pai, ele falava, eu não sou seu pai, eu sou Lúcifer. Tremia do pé à cabeça, falava, meu Deus do céu, que trem é esse? Eu fui criado nisso. Eu sei do que eu estou falando. Eu tocava tabaco, eu comia comida da macumba. Até porque eu não tinha comida em casa, era lá que eu tinha que comer. Escute. Aprenda a se relacionar com Deus por amor. E todas as suas necessidades serão supridas. Aprenda a se relacionar com Ele como um pai. A oração, ela tem um encargo, mas ela não é um jugo. É um encargo. Você recebeu o encargo de ter. Eu sinto que eu tenho um encargo para orar, mas ela não é um jugo. Você está entendendo isso? Precisamos ter prazer na oração. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Precisamos entender que orar não é mudar Deus, mas é trabalhar em conjunto com Deus. Isso é orar. Que isso se torne o nosso prazer. Que isso se torne a nossa alegria. Que isso seja o melhor lugar. Estar a sós com Ele. Desligar celular. Agora é meu momento com Ele. Feche teus olhos.